Quero que você imagine essa cena. Segunda-feira, 9 da manhã, seu vendedor abre o WhatsApp, tem 50 novas mensagens. O coração do bicho chega a acelerar. Hoje vai ser um dia bom. Avança a fita, 6 horas da tarde, as mesmas 50 conversas estão lá, todas etiquetadas com não respondeu, só queria saber o preço e vou pensar. Meu amigo. Resultado? 0 vendas e um time comercial completamente desmotivado. Meu amigo, se essa cena é familiar para ti, saiba que o problema pode ser que não seja o seu vendedor, nem o seu anúncio, nem o seu produto. O problema pode ser uma ponte invisível que você não está conseguindo enxergar entre o clique no anúncio e a primeira mensagem do WhatsApp. E nesse vídeo nós vamos consertar essa ponte. Eu vou te mostrar as 3 barreiras da qualificação que você precisa implementar para que na próxima segunda-feira, daquelas 50 mensagens, pelo menos umas 10 aí vai converter no seu produto ou no seu serviço, beleza? E para isso, obviamente, a gente vai aqui para a telinha do MindMaster, do nosso mapinha mental favorito, para que eu te mostre como é que vai funcionar. Agora sim, na telinha do nosso MindMaster, cara, vamos lá. Como é que a gente qualifica o lead? A gente vai começar aqui lá do princípio, então vamos falar aqui um pouquinho de ICP, tá? Por quê? Porque se você não sabe o que é um lead qualificado, não tem nem por que a gente continuar daqui. Então vamos lá. O que é um lead qualificado? O que é ICP para começo de conversa, né? O ICP é o perfil do seu cliente ideal, que ele é diferente de persona, tá? A persona, ela é mais detalhada, você vai falar mais a fundo dela, então você vai entrar em assuntos como definir interesses, você vai entrar em se ela é solteira, se ela é casada, aonde ela mora, qual que é o salário dela, coisas bem mais a fundo você vai entrar. Já o ICP, ele vai definir, né? Ele define o tipo de empresa ou cliente ideal, né? Ele é um pouquinho mais raso, ele é um pouquinho mais fácil de você fazer, na verdade, bem mais fácil de você desenhar do que a persona. A persona ela é bem mais trabalhada, é realmente o desenho do teu top 1 cliente. E já o ICP, ele define, né, o tipo de empresa ou cliente ideal para o seu negócio. Então vamos lá, a gente vai falar sobre 2 tipos de perfil. E eu vou dar um exemplinho aqui do B2B e do B2C. Então, um exemplo de ICP aqui de B2B. Então, nosso ICP são empresas de software, né, SaaS, com 10 a 50 funcionários que já investem em marketing, mas não tem um gestor de tráfego interno. O lead que não se encaixa nisso não é nossa prioridade. Esse é um exemplo aí para o B2B. E para o B2C, meu ICP são mulheres, 30 a 45 anos, cargos de liderança que já investiram mais de 2 mil em cursos de desenvolvimento pessoal no último ano. Elas não são iniciantes e elas buscam o próximo nível, ok? Então, pessoas que estão ali fora dessa descrição já não é mais o meu ICP. E dito isso, a gente entra daí sim no que é um lead qualificado, né? E o lead qualificado é quando ele se encaixa no ICP, né? E demonstra uma intenção clara. Então, esse é um ponto importante também. Não adianta ele estar dentro do ICP e não ter uma intenção de compra, né? Demonstrar um mínimo interesse ali de compra no seu produto / serviço. A pessoa desqualificada, obviamente, ela tá fora do teu ICP. Então, o que seria fora do ICP nesse caso aqui? Investiram menos de R$1.000, né? Provavelmente ela não tá pronta ainda para comprar, porque o seu produto ele pode ter um nível mínimo ali de faturamento, um nível mínimo ali de resultado, um nível mínimo ali de conhecimento, né? Então tem alguns pontos aí que vão separando ali o teu ICP da pessoa que não é. Então, só para deixar claro esse ponto aqui, né? Cara, se o comercial chega para ti, Gustavo, chegou 50 contatos, 49 estão desqualificados. Pô, o que é desqualificado para ti? Não respondeu? Cara, não respondeu, não tem nada a ver comigo, entende? Aí é uma questão de follow-up, é uma questão de comercial, uma questão de processos comerciais. Cara, como é que você lida com alguém que não responde? A depender, claramente, do que a gente vai falar aqui, sobre como é que esse cara chegou, né? Porque, pô, se for uma campanha de WhatsApp, é justo que pode ser que venha um lead bem mais desqualificado do que uma campanha de formulário. Uma campanha onde o cara passou por uma landing page, uma campanha onde o cara viu o site inteiro e clicou lá no final do botão do WhatsApp, entende? São coisas bem diferentes, né? É o seu trabalho extrair esse relatório da equipe comercial, de tipo assim, cara, beleza, ele tá desqualificado, mas me fala sobre as características, como é que esse pessoal tá vindo? Porque se ele não tá conseguindo responder isso, aí é complicado.
Aí é complicado. Ele precisa te responder sobre as características das pessoas que estão chegando. Se a pessoa não está nem conseguindo desenvolver uma conversa, aí são questões mais a fundo ainda, que não tem a ver necessariamente com o marketing, a menos que você esteja fazendo muita coisa errada. E, cara, é seu trabalho fazer com que essa pessoa, esse responsável do comercial, te mande esses dados, porque é impossível você trabalhar com... Ah, a pessoa não respondeu. Cara, isso não existe. Não existe. Você tem que fazer a pessoa extrair mais dados. Ah, tá chegando pessoa com faturamento incompatível, né? Sei lá, o lead tá com uma faixa salarial muito abaixo do que a gente precisa, né? É uma clínica de estética e tá chegando pessoas de uma camada diferente. Pô, mas ela tentou oferecer pagamentos diferentes, métodos de pagamento diferentes, sabe? E você vai instigando a pessoa a responder mais. Você tem que fazer a pessoa extrair esses dados para você conseguir alterar dentro das campanhas essas alterações na campanha. E aí, aproveitando esse gancho, como que uma pessoa ela é qualificada, né? Não necessariamente o jeito que ela é qualificada, mas o que define, né? O perfil, a intenção e a consciência. A gente não vai entrar muito a fundo nesses 3 pilares aqui, mas o perfil, né? O fit, se ela é a pessoa certa, se ela tem uma intenção de resolver o problema dela agora, né? Em que momento que ela tá de compra. E a consciência, né? Ele é totalmente consciente, aí entra naqueles outros 5 tópicos, posso chamar de tópicos para não falar pilares de novo, aqueles outros 5 tópicos ali que são do nível de consciência, né? Pô, a pessoa é totalmente consciente do problema dela. São esses 3 pilares que definem se a pessoa ela é qualificada ou não. É isso aqui que eu tinha para falar antes de entrarmos na primeira camada da qualificação. Então eu vou fechar esses aqui agora. E a primeira camada é o anúncio. Muita gente acha que a primeira camada é lá no gerenciador, né? É lá nos públicos, onde você faz a primeira segmentação dos contatos. Só que não existe segmentação de público dentro do gerenciador de anúncio. Isso é que a maioria não entende. A maioria das plataformas hoje, você não consegue segmentar de fato os públicos. A menos que você esteja falando de listas e de público de remarketing e tudo mais, né? Aí a história é outra, que daí você realmente consegue direcionar para aquela pessoa que você quer atingir. Agora, falando de público frio, cara, não existe. Não existe essa segmentação que todo mundo fala. Ah, eu quero atingir pessoas fitness, eu quero atingir pessoas que têm uma renda tal. Cara, não existe isso, velho. O que existe é você segmentar no anúncio. O que você consegue fazer no gerenciador é você fazer o quê? Direcionar. Você direciona. Mas pegar aquela porcentagem, aquele público de ricaços, cara, muito, muito, muito difícil você acertar num público desse, tá? Só realmente fazendo muitos e muitos testes, mesmo assim você não vai atingir esse público isolado de médicos, esse público isolado de, sei lá, pessoas que tem faixa salarial de nível tal. Cara, o que eu quero dizer é que você só consegue direcionar, tá? Em resumo, você consegue direcionar os seus anúncios e o anúncio vai fazer a primeira segmentação. Então, falando de anúncio, né? Como é que você consegue fazer essa qualificação de anúncio? A qualificação é feita por copy ou por criativo. Dando um exemplo aqui, né? O jeito errado e genérico de fazer uma qualificação por copy é: quer vender mais? Fale conosco. E aí o jeito certo aqui e específico, né? Para empresários que investem acima de 5 mil por mês, né? Se você é empresário e investe acima de 5 mil por mês em anúncio e busca escalar o teu ROAS, diminuir o teu CAC, enfim, aumentar a tua LTV, se você está começando do zero, esse anúncio não é para você. Então, ponto. Você especificou para quem é o anúncio, ainda colocou uma qualificação aqui, né? Que acima de 5 mil por mês, ou seja, quem investe em anúncio até uns 3, até uns 2 já não vai estar incluso aqui, entende? Se você está começando do zero, não é para você, ponto. Olha que loucura. Uma vez eu ouvi de um grande sábio que o melhor jeito de você vender o cavalo é anunciando o cavalo. Vende-se cavalo, entende? Você não precisa dar todas as voltas do mundo para você fazer uma copy boa. Cara, às vezes o básico assim já funciona. E aí, claro, né? Qualificação por criativo, né? Tem um exemplo de preço aqui, botando preço escancarado, né? Você já vai tirar toda aquela galera que acha caro e botar toda a galera que acha barato, ou acha um preço ok, e vai procurar saber mais e entrar em contato, tá? Isso aqui é uma coisa que é um criativo que eu peguei, mas eu acabei nem vendo, ó.
Não recomendo isso aqui, tá? O que é? Vou até dar um zoom aqui, ó, ver se fica melhor. Olha só, essa pessoa botou o número de WhatsApp, que eu vou ter que borrar provavelmente. Mas ela botou o número de WhatsApp. Cara, por que você não bota o número de WhatsApp, tá? Porque a pessoa, ela tem que converter no teu anúncio. Não te ligar, né? A menos que tanto faz pra você a mensuração, né? Mas eu não recomendo, porque se teu anúncio estiver bom, o Meta não vai saber, né? E você não vai saber também qual que é o melhor anúncio que tá convertendo. Então, não recomendo botar um número de WhatsApp, porque o Facebook simplesmente ele não sabe dizer quem que pegou seu número, adotou no papel ou já ligou logo em seguida, já adicionou no WhatsApp. Então, não recomendo botar número de WhatsApp no anúncio, tá? Já uma dica aí, só porque apareceu aqui de queda. E o exemplo de copy, né? Esse carinha aqui, ó, Orb Vistos, esse pessoal tava dando uma olhada e eles botaram aqui um anúncio bem bacana, ó. Vai tirar o visto americano? Já tá qualificando aqui já, ó. Então, se você não for tirar o visto americano, tu não vai parar pra ver esse anúncio, entende? Uma qualificação da copy e também a copy dentro do vídeo, né? Ó, a primeira coisa que aparece é isso. Então você já está qualificando ali teu público só no criativo, só na copy, né? Do criativo. Feito a primeira camada, entendemos que a primeira filtragem é no anúncio e não no gerenciador de anúncios. Vamos para a segunda camada, que é a barreira inteligente. Aqui é justamente a jornada do herói, e é basicamente aumentar os pontos de contato, deixar informações claras sobre o seu produto ou serviço, fazer a pessoa preencher um formulário, fazer a pessoa assistir um vídeo. O que é isso tudo, né? Antes de você encaminhar a pessoa para o seu ponto de venda, a menos que você tenha um produto muito simples, com ticket baixo, não vai funcionar, muito provavelmente, né? Fazer uma campanha diretamente para o WhatsApp vendendo imóvel, por exemplo. Você precisa entender um pouco mais sobre essa pessoa. Você precisa colocar mais barreiras na frente da pessoa para que ela vá quebrando aos poucos. Isso faz com que o nível dela de temperatura desse contato ele vai aumentando cada vez mais. A cada barreira que ele preenche ali, a cada campo que ele adiciona, a cada informação que ele deixa para você, o seu time comercial, aumenta mais ainda a temperatura dele, consequentemente as chances de você fazer uma venda para essa pessoa. Normalmente você vai querer fazer o quê? Nessa segunda camada, você vai querer deixar mais informações para essa pessoa ou extrair mais informações para essa pessoa. Quando que você deixa informações? Quando é um produto, por exemplo, de e-commerce, quando é algo mais trabalhado, quando é um produto ou serviço para especialistas de uma área, aí você vai querer dar mais informações para essa pessoa, obviamente, né? Se precisa fazer uma consultoria, você vai agendar uma consultoria de qualificação, né? Se precisa enviar um formulário, tem que preencher um formulário, né? Assim, você achou que é a forma mais fácil de você conseguir fazer a qualificação. E sempre lembre de uma coisa, cara. Não faça o que é mais fácil para você, pro teu time, pra sua empresa. Faça o jeito mais fácil pra pessoa, pro seu cliente, pro seu contato. Tem muita gente que faz um processo todo pensado para ajudar a empresa, pô, não faz sentido nenhum isso. Que daí a pessoa tem que preencher, sei lá, 90 perguntas ao invés de fazer uma reunião de 20 minutos. Entende? A pessoa perde 2 horas da vida dela preenchendo ali um formulário que tu pode simplesmente matar ali em 20 minutos, muitas vezes, só perguntando pra pessoa numa call, pô. Não entendo a lógica disso. E consequentemente perde muita venda, né? Então aqui você tem que cuidar bastante, tá? Saiu algumas pesquisas ali sobre a quantidade de perguntas que você pode deixar no formulário. Você pode colocar até 5. Até 5 perguntas é aceitável para a pessoa responder. E aí você pode misturar, claro, né? Múltipla escolha, enfim. E fazer a pessoa assistir um vídeo, né? A famosa VSL, numa página de vendas, alguma coisa nessa linha. É aquela barreira que ela tem que ter antes de você entrar em contato com ela, antes de você começar a atender ela. Isso se você for fazer campanhas direto para WhatsApp e tal, eu sempre recomendo a pessoa passar por esse segundo filtro. Então, a terceira camada, a gente entra na triagem final. Facilmente viraria um título de filme. Então, a triagem final é o atendimento automatizado, né, fazendo um filtro sobre o interesse do lead, ou um atendimento humano via ligação. Tem vários jeitos de fazer também, né? Pode ser aqui, posso adicionar aqui a reunião, a call,
de triagem. Pode ser um envio de formulário final. Enfim, cara, pode ser muita coisa aqui, mas normalmente termina no atendimento, né? Então, se a pessoa passou por tudo isso, vai terminar no atendimento ali. Se você for um e-commerce, calma que eu vou passar ali também nos métodos, como é que você vai fazer isso. Se você vende no WhatsApp, cara, você precisa ter um atendimento ali. Esse atendimento automatizado, ele serve para já encaminhar a pessoa para o setor responsável. Então, exemplo, né? Você vai lá e entra em contato com a Vivo abre aquele menu com 10 perguntas pra ti. Não, mentira, não é 10, né? Umas 3, 4, 5 perguntas. Ah, você quer falar sobre internet de casa, internet internet móvel. Vai segmentando ali já pra pessoa responsável, entende? Então a mesma coisa você faz no seu WhatsApp. Se você é uma pessoa que não tem dinheiro para contratar mais humanos, aí eu recomendo você contratar ou uma IA ou alguma coisa de atendimento automatizado nessa linha de botões que vai guiando a pessoa, porque isso vai facilitar o teu atendimento. Não é o ideal é um humano ali atendendo, um humano que seja rápido. Em resumo, um bom atendimento, seja ele por robô ou por humano, pode ser uma ligação, daí instantâneo, caiu o lead ali, você tem tempo para conversar comigo, você realmente é esse cara aqui e tal, bate ali as informações, pergunta mais umas coisas para ele, e é isso, show, terminamos a terceira camada aqui, e agora entramos nos métodos. Eu separei aqui algumas campanhas com objetivos e enviando para objetivos e para destinos diferentes para a gente conseguir ter uma visualização melhor do mundo ideal para cada tipo de campanha, né? Porque tem pessoa que não trabalha com WhatsApp, trabalha com formulário. Tem pessoa que não trabalha com formulário, trabalha com e-commerce, landing page, envia só pro perfil do Instagram. Então eu separei os principais aqui. Quais são os melhores jeitos, né? Os jeitos que eu pelo menos testei para você qualificar em cada um deles, tá? Então, campanha para o WhatsApp, tá? Como é que você qualifica criativo e copy, mensagem padrão configurada no gerenciador e segmentação por intenção? Então, o criativo e copy, a gente já falou, né? Seja honesto nos anúncios, mencione quem é e para quem não é. Quer dizer, mencione para quem é e para quem não é. Se o preço for uma barreira, qualifique por ele, né? Tem muita gente que não gosta de colocar o preço, mas faça um teste. Se o seu preço ele é diferente, bota a partir de tantos, dependendo para quem for o preço, né? Se for um ticket muito alto, também não vale a pena colocar, a menos que faça sentido para o teu negócio. E, começando aqui pelo WhatsApp, temos Creative Copy, mensagem padrão configurada no gerenciador e segmentação por intenção, tá? Creative Copy a gente já viu ali mais ou menos como é que funciona essa segmentação para o WhatsApp, né? Então, cara, seja honesto nos anúncios, mencione para quem e para quem não é. Se o preço é uma barreira, qualifique por ele. Então, se você consegue, né, colocar o seu preço, se você não trabalha com preço personalizado, ou se você quer fazer um teste colocando um a partir de tantos, né, colocando o mínimo ali, também pode funcionar. Temos aqui também a mensagem padrão configurada no gerenciador. Esse eu não comentei acima, mas campanhas para WhatsApp você consegue e você deve colocar uma mensagem automática no gerenciador, né? Uma mensagem padrão. Então, quando a pessoa ela clica no botão de WhatsApp ali, você consegue configurar aquela mensagem automática, né? Para que o lead precise completá-la. Vou dar um exemplo, né? Eu estou interessada no serviço e gostaria de realizá-lo até a data, e a pessoa preenche com a data ali e envia para ti antes de te encaminhar qualquer mensagem no WhatsApp, né? Então, essa mensagem, cara, você tem que configurar. Você precisa configurar para qualquer campanha de WhatsApp, né? Ela não é obrigatória, mas você pode personalizá-la e você deve fazer ela, porque ela te ajuda bastante a até fazer o tracking, né? Para quem não utiliza muita ferramenta de anúncio, é super importante você colocar ali, pelo menos na primeira, eu sempre costumo colocar ali nessa mensagem, vim pelo anúncio e tem interesse no serviço tal, gostaria de fazer tal coisa, né? Dependendo do que tipo de serviço você está vendendo. E eu sempre personalizo para cada anúncio. Então, se você está vendendo uma geladeira em um anúncio, um micro-ondas em outro, um não sei o que em outro, e são modelos diferentes, eu sempre coloco o modelo que tipo de produto que é dentro dessa mensagem, para que facilite também para o vendedor, né?
Isso faz parte da jornada. Então, o vendedor já chega sabendo que a pessoa veio daquele anúncio em específico, o que facilita muito mais com que ele prossiga ali com a venda e enfim, dê continuidade no atendimento da melhor forma, né, com mais informações. E temos a segmentação por intenção. Aqui é a única hora que você consegue ter ali uma segmentação melhor, né, a segmentação que eu digo que é a mais valiosa que você pode ter dentre os frios, né, e quentes. Então, use públicos de lookalike baseado em clientes de alto valor. Cara, você separa numa planilha os seus melhores clientes ali, os que mais trouxeram venda para ti, e baixa e sobe num lookalike, faz um lookalike dessa lista. Público de remarketing também para quentes, né? Públicos quentes importantes, cara, seguidores, visitantes do site, engajamento, todos são bons públicos para você trabalhar quente, né? Eu botei, cara, bem resumido aqui os que eu costumo utilizar com mais frequência, mas existem públicos de vídeo, existem outros públicos quentes que engajaram com seus anúncios, que engajaram com uma postagem específica. Então, tu pode trabalhar em infinitos públicos quentes, tá? E os de lista, né? Obviamente. Tem aqui listas, né? Dependendo se você tem e-commerce e tudo mais, tem outros tipos. Mas acho que para o WhatsApp, né? Que é o que a gente tá falando aqui, é isso aqui. Beleza? Indo agora para os de formulário. Deixa eu fechar esse do WhatsApp. Indo para os de formulário, a gente tem os campos qualificatórios, perguntas de múltipla escolha, campo de alta intenção e habilite o 2 fatores. Campos qualificatórios, cara, você botar ali nos seus formulários instantâneos o cargo da pessoa, nome da empresa, número de funcionários, qual o maior desafio da pessoa hoje, né? Isso tudo são boas perguntas se você tem um negócio especificamente com essas perguntas, né, para B2B. Mas eu tô falando de você ter campos ali, perguntas X, que elas não vão ofender a pessoa, né? Então tem que ter muito cuidado com o que você vai colocar. Às vezes tem uma pergunta que é muito boa, que você gostaria de colocar, mas ela vai cruzar uma linha que você não deveria cruzar, né? Ou seja, sempre facilite esses dados sensíveis e você só botar para ela selecionar, né? Ao invés de um texto ser uma múltipla escolha, pode ser que facilite com que ela coloque o faturamento dela. Então essas sacadinhas você vai pegando conforme você vai anunciando com esse tipo de campanha, tá? Então esse é um dos jeitos, né? Campos qualificatórios, esse é o mais óbvio, né? Você está fazendo formulários, então você tem que ter campos qualificatórios. Perguntas de múltipla escolha. Então, cara, qual orçamento temos disponível? Qual que é o nicho? Quando pretende fazer ou comprar? São perguntas com múltipla escolha que você pode colocar múltipla escolha e você deve ter perguntas de múltipla escolha para você facilitar. Principalmente se você trabalha aí com esses nichos mais sensíveis, que foi o que eu acabei de falar, né? Então, perguntas sobre orçamento normalmente são mais delicadas, né? Qual que é o seu orçamento disponível, né? Entre 10 mil e 20 mil, entre 50 e 100 mil, entre meio milhão e 1 milhão. Campo de alta intenção. Aqui é interessante a gente pensar em perguntas que são mais abertas, justamente para a pessoa ter um tempinho para refletir nessa pergunta, que vai fazer com que, cara, se ela respondeu, sei lá, um formulário que tem 5 perguntas, a última pergunta é um campo de alta intenção, ela tá muito interessada. Não é pouco não. Então, ela se deu o trabalho ainda de responder uma pergunta que fez com que ela pensasse mais um pouquinho ali, né, sobre o produto ou o serviço que ela tá buscando. E aí você, cara, tem um formulário que tá qualificando e muito, né, para médio e alto de temperatura desse contato. Temos aqui também, no formulário instantâneo também, né, você tem alguns outros sites que fazem esse serviço, se caso você não utilize, né, o Facebook para puxar esses formulários, você pode habilitar os 2 fatores do formulário. E eu só recomendo também utilizar esse recurso se todo o resto acima falhar, porque ele aumenta consideravelmente o custo por contato, né? Tem muita gente que usa aquele preenchimento automático do Facebook. Muitos formulários têm essa opção e a pessoa até esquece que ela enviou. Então, para esse tipo de pessoa, se está ocorrendo muito, né? A pessoa, sei lá, você chamou a pessoa no outro dia, ela nem lembra que preencheu o formulário. Cara, habilita os 2 fatores no formulário, que vai parar de vir essas pessoas. Porque o 2 fatores, ele vai
uma etapa antes dela enviar o formulário, vai aparecer uma confirmação para ela enviar, né? Ela vai ter que, sei lá, arrastar pro lado, ou vai ter que assinar um termo ali, clicar para enviar. Enfim, vai dar uma confirmação ali que, tipo assim, ela tá enviando o dado dela, né? Eu confirmo que eu estou enviando este formulário. E terminamos o formulário, cara. Então, indo para a landing page aqui, né? Temos a página como filtro, né? Usar a página como filtro, qualificar pelo preço, vídeo de vendas, né? VSL ou demonstração e formulário em etapas. Começando aqui pela página com filtro, a sua landing page deve falar a língua do seu ICP. Use jargões técnicos, dados de mercado e cases específicos. Uma página que fala profundamente com o seu cliente ideal irá naturalmente repelir quem não tem o fit. Então, cara, o que eu quero dizer aqui? Se você falar a língua de quem você está atingindo lá nos anúncios, né, e se você não está colocando coisas contrárias, né, ideias contrárias do que você está anunciando, muito provavelmente a pessoa vai sentir uma grande confiança, né? Se você fala uma coisa no anúncio, logo no título da sua landing page, por exemplo, já tem aquela promessa, a pessoa já se sente muito mais confortável de assistir a tua VSL até o final, de continuar na página, de continuar engajando, descendo ali a página de vendas. Então, isso é muito importante, né? Use jargões técnicos, não seja genérico do chat GPT, então use as gírias da sua área, use os jargões, né? Os dados de mercado que você tiver. E você tem que falar profundamente com aquela pessoa, né? Show! Então, temos aqui qualificação pelo preço, ancore o preço ou mostre os planos antes do formulário. Tá? Isso é muito importante. Você vai evitar muita gente aqui, muitas reuniões desnecessárias com pessoas que não poderiam pagar. Se o preço for o filtro, né, obviamente, não o esconda. Então, sempre faça essa ancoragem de preço. Sempre mostra, né, toda a página de vendas para mim é obrigatório ter essa ancoragem mostrando ali, se tu fosse pagar isso aqui tudo, ia custar tanto. Só hoje, só até sexta-feira, só até amanhã é por esse preço. É por tantos, tá? É de 1.000 por 250, é de 1.000 por 247. Qualificação por preço, vídeo de vendas VSL ou demonstração. Cara, muito importante aqui fazer um testezinho AB, colocando o vídeo 5 a 10 minutos. Dependendo do seu produto, é extremamente poderoso, tá? Uma chamadinha daí, uma CTA antes, né? Depois de um videozinho de vendas. Normalmente funciona muito bem você colocar o vídeo de vendas ou a demonstração do seu produto, se for um SaaS, mostrando como é que ele funciona, como é que ele resolve tais problemas, principalmente os problemas que você apresentou lá no anúncio, né? Eles têm que estar presentes nesse vídeo de VSL, tudo se conectando, entende? Tudo tem que se conectar, cara, desde o começo das suas primeiras ofertas, dos seus primeiros conteúdos lá atrás, ele tem que conectar com o produto que tu está vendendo no final. Apenas leads com alta intenção vão investir o tempo, nesse tempo de 5, 10 minutos, ou às vezes, né, não vai ser 5, 10 minutos, vai ser 30 minutos, vai ser 40 minutos, né? Esses dias eu fiquei 20 minutos assistindo uma VSL, né, de um produto de uma IA, que eu queria entender como é que funcionava e o cara explicava tudo nessa VSL. Então tem gente que costuma fazer também, né, subir esse botão somente depois da VSL, o que eu acho que não é tão legal assim. Você pode talvez subir um pouco antes o botão, depois de que a pessoa viu uns 5 minutinhos, já pode subir para caso seja realmente o caso dela, ou se não, a pessoa não vai clicar ou ela vai continuar a ver para ver se realmente supre o que ela precisa, né? Formulário em etapas, peça informações menos sensíveis primeiro, né? Então sempre nome e e-mail, os mais tranquilos de você captar. Na segunda etapa, mais qualificatórios, aí você coloca ali orçamento, desafio dela e perguntas ali que a gente já viu na campanha de WhatsApp, que são campanha de formulário, perdão, que são as qualificatórias pro seu negócio, né? Se você estiver vendendo um imóvel, quanto que você pode pagar ou até quando você pretende investir, você está comprando para investimento ou para moradia, coisas nessa linha, é bem interessante você analisar. Fechando de landing page, entrando aqui agora em e-commerce, tá? Então temos qualificação por comportamento, eventos do Pixel. Cara, é maravilhoso trabalhar com e-commerce porque realmente você tem uma segmentação muito precisa dos públicos, né? Então
Dentro do e-commerce você consegue anunciar para quem entrou na página de um produto específico, você consegue anunciar para quem entrou numa categoria de produto específico, para quem adicionou tal produto específico no carrinho. Então tá tudo aqui os eventos, os principais eventos do e-commerce, né? Tem muitos outros que você pode criar, mas esses são os principais, que é você viu o conteúdo, adicionou o produto ao carrinho, iniciou o checkout, né? O processo de pagamento, e o purchase, que é o famoso compras, né? Que é quando o cara vira o cliente, né? Então isso aqui vira a linha, né, de raciocínio que você tem que seguir. Viu o conteúdo, ele só viu um conteúdo, ele tem uma baixa qualificação, ele tá lá no topo do nosso funil. Por mais que ele já veio de uma campanha, ele ainda é um cara curioso, ele clicou no site, tá procurando ali, né, o que ele quer. Agora, adicionou o carrinho, já tem uma qualificação diferente. Opa, ele demonstrou uma intenção de compra, ele adicionou algo ao carrinho. Alta qualificação, quando ele iniciou o processo de pagamento, é porque o cara ele tá ali para comprar, né? Ele tá ali. O botão de compra, né, já vira base para você fazer lookalikes aí de uma qualidade absurda. Você vê que cada evento aqui você consegue trabalhar ele de forma isolada. Aqui eu tô falando especificamente sobre os eventos, né, de como é que você pode qualificar e trabalhar com eles melhor nas campanhas, né? Mas também temos duas outras qualificações muito legais, que é qualificação por valor. Então você criar público baseados, né, no valor dos produtos visualizados. Mas aqui basicamente, cara, olha que insano que você pode fazer com e-commerce. Você pode criar uma lista de pessoas que querem comprar um produto até R$50 e fazer kits promocionais para esse tipo de pessoa, entende? Olha o poder que você tem, cara, que bizarro, numa loja online. E para quem quer um de 1.000, você pode criar os produtos para esse tipo de público também. Então, o cara adicionou um quadro lá de R$1.000. Faz um kit, ou sei lá, um kit não, né? Mas começa a anunciar ali um carrossel de outros produtos que complementam o quadro. Sei lá, uma mesinha, uma luz diferente, ou outros quadros daquela coleção, entende? Você buga se você começar a pensar dentro das possibilidades que você pode fazer dentro de um e-commerce em anúncios, tá? Realmente é muita coisa. Vamos indo para as categorias agora. Segmente quem visita categorias de alta intenção. Então, peças de reposição, acessórios, de forma diferente. Basicamente, separa as categorias. Então, quem acessou as eletrodomésticos, cara, anunciar os móveis de escritório para quem comprou um notebook recentemente. Dá para você fazer o inverso também. Quem comprou uma mesa de escritório, anunciar os produtos aí de computador, de informática, né, cara? Isso é só o começo, tá? Você tem outros N testes para você fazer em e-commerce aí que tá maluco. São excelentes para você fazer uma qualificação do teu público e, consequentemente, anunciar melhor, né, para eles. Então, indo agora para campanhas direcionadas para o perfil do Instagram. Como é que você qualifica esse pessoal, né? Normalmente aqui a qualificação mais forte vai ser, sim, obviamente, pelo conteúdo, né? Então, aqui 90% de outras qualificações também é por conta dessa qualificação do perfil. Se você faz ela muito bem, cara, praticamente todos os públicos quentes que você imaginar, de engajamento, de seguidores, de tudo, né, nessa linha de raciocínio de campanhas para o Instagram, você pode usar, né? Visitantes do perfil do Instagram, enfim, você vai poder usar porque eles vão estar muito qualificados. Então, cara, muito do conteúdo topo que você for utilizar já vai fazer metade do serviço para mais de outras campanhas que você for utilizar para o seu negócio, tá? Claro, falando aqui de público frio, quer dizer, de quente, né? Se a gente for falar de público frio, daí muda tudo. Mas de público quente, com certeza você vai ter um público quente muito mais qualificado se você prestar atenção nesses tópicos aqui. Produza conteúdo de nicho, né? Vocês já estão ligados. Obviamente, você quer falar com o seu ICP, então você vai produzir o conteúdo baseado no seu ICP. Então, se você está falando aí com clínicas de odontologia, você vai falar sobre, sei lá, gestão de fluxo de caixa para consultórios odontológicos, né? Esse vai ser um tema de um post seu. E sempre fale com quem você quer falar, né? Que é fale com a pessoa, fale diretamente. Você que é dentista, né? Comece um vídeo falando você que é dentista, você que é dono de uma clínica odontológica. Você já, cara, tirou 99% das pessoas que vão ver o vídeo.
veria o vídeo até o final, já não vão mais ver, já vão parar ali nos primeiros 3 segundos que é no teu gancho, entende? Então é extremamente importante aí você fazer essa qualificação por conteúdo, independente se você só trabalha essa campanha aqui para atrair seguidores, para atrair esse engajamento a mais pro teu perfil, ou se você trabalha com as outras campanhas, tá? Essa aqui, para mim, ela é o coringa, tá? Então você sempre tem que trabalhar isso aqui muito bem. Beleza, indo agora para enquetes e caixa de pergunta nos stories. Dando um exemplo aqui do que você pode fazer, né? Você já usa um software de gestão? Ah, eu uso, eu não uso. Depois que a pessoa responder, você pode criar um público de remarketing só para quem respondeu não e anunciar um produto para elas. Olha que loucura. Então, você pode fazer isso de várias maneiras, né? Você pode fazer, se eu não me engano, em anúncios você consegue fazer caixa de pergunta já, né? Ou você pode fazer um formulário com essa pergunta. Você pode puxar as pessoas que responderam para um outro site, jogar para uma planilha e subir no Instagram com uma lista. Cara, dá para fazer de N maneiras. E isso é só um dos jeitos de você conseguir vender alguma coisa para um público que já tá ali, já te segue, já te acompanha. Só que é aquele público que tá só esperando uma oferta, entende? Tá só esperando alguém chegar com uma oferta. Então, você vai lá, faz esse filtro, né? E aí depois vende para essa pessoa, tá? CTA direcionado na bio. Cara, o link da bio, cara, o link da bio, ele não precisa ser genérico. Você pode levar a pessoa para um quiz. Normalmente empresas, elas enviam para um formulário, né, dentro do site delas mesmo, ou de um formulário de um site online qualquer aí que trabalha com isso, com as perguntas qualificatórias, né? Você pode mandar para uma landing page com um filtro, ou até para uma conversa no WhatsApp com aquela mensagem, né, no padrão estratégico que a gente criou ali. Então, né, e aí lá dentro do WhatsApp a tua automação vai rodar, já perguntando ali, qualificando e jogando para o setor responsável da pessoa, né? E aí, cara, finalizando aqui, portanto, pra gente fechar aqui então, lembre-se que a qualificação, ela é um processo ativo, né? Então, o primeiro filtro, ele é no anúncio, depois a gente tem o filtro 2, que é a nossa barreira inteligente, onde a gente vai tentar extrair mais informação ou dar mais informações para a pessoa, né, para o contato. E depois temos o último filtro, a automação final ali, que pode ser feito ali de maneira humana, de maneira não humana, né, por um robô, ou uma IA, né? Hoje em dia já temos aí IA fazendo atendimento. E aí, fazendo isso, você para de ser um atendente de leads desqualificados, né, de pessoas que não estão nem aí pro seu produto, que chegaram ali de paraquedas, e você começa a ser um fechador de negócios, né? E aí, quem sabe, a sua segunda-feira seja muito mais iluminada. E agora você tem uma tarefinha de casa, né? Você tem que dar uma olhadinha na sua operação, ver qual desses 3 pontos você está mais pecando, né? Tá deixando de acompanhar ali de perto, para ter uma qualificação melhor, para deixar teu comercial mais leve e aí sim conseguir ter mais resultado aí também, né? E se esse conteúdo te ajudou de alguma maneira, cara, se inscreve no canal, dá um like, ativa esse sininho aí, porque eu tô tentando trazer um videozinho novo toda semana com estratégias práticas como essa, para você poder aplicar, né, com ideias também, principalmente ideias para você pensar com lógica e trazer aí novos resultados e áreas diferentes para o seu negócio, tá? Valeu e até o próximo vídeo.